Imagina só a cena. Um dia exaustivo, a gente chega em casa, passa pelo corredor e tropeça num sapato fora do lugar. E aí, do nada, uma fúria absoluta toma conta. É uma raiva gritante, totalmente desproporcional, como se aquele tênis inofensivo fosse o maior obstáculo do universo inteiro. Bom, na nossa explicação de hoje, a gente vai desvendar os mistérios dessas explosões banais e entender o que de fato está rolando nos bastidores da nossa mente. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Por que será que de repente bate aquela tristeza esmagadora ou uma raiva vulcânica por causa de coisas completamente triviais? É fascinante e até um pouco perturbador ver como o ser humano consegue perder totalmente o controle por causa de uma louça na pia. Mas, ao mesmo tempo, eventos gigantes, aquelas reviravoltas da vida, parecem passar quase batido na hora que acontecem. O que explica essa matemática emocional que simplesmente não fecha? Bom, para desvendar esse mistério, a gente precisa conhecer o grande responsável por trás dessas cortinas emocionais. Vamos falar sobre o nosso culpado, o mecanismo de deslocamento. O conceito-chave aqui é o tal do deslocamento. E olha, dentro da psicologia, isso não é visto como um defeito nosso, não. É um mecanismo de defesa super sofisticado. Dá para pensar nele como um verdadeiro guarda-costas emocional. Funciona assim. Quando um sentimento surge com uma força avassaladora ou representa um perigo gigantesco se for enfrentado de frente, a nossa mente, num puro instinto de sobrevivência, bloqueia esse ataque. Ela pega toda essa carga perigosa e transfere silenciosamente para um alvo que pareça mais seguro, sabe? Mais inofensivo. E aqui entra o ponto crucial da coisa toda. O afeto, a energia daquela emoção, não desaparece jamais. Essa é a grande revelação. Engolir um sapo, uma raiva ou uma tristeza profunda nunca faz o sentimento simplesmente evaporar. O conflito original continua lá, fervendo. A única coisa que muda é a rota de colisão, que é desviada para algo que a nossa cabeça consiga tolerar melhor naquele momento. E essa troca de alvos segue uma lógica bem peculiar, viu? De um lado, a gente tem os problemas perigosos, uma crise feia no trabalho que não foi resolvida ou a dor de um luto que não foi expressado. Lidar com isso de frente gasta uma energia monumental. Então o nosso guarda-costas mental entra em ação e joga a atenção lá para os alvos seguros, o tal do sapato no corredor, a louça acumulada. O cérebro faz um cálculo rapidinho. É muito mais fácil e bem menos ameaçador declarar guerra contra os pratos sujos do que bater de frente com a chefia e arriscar o emprego. Mas como será que isso se parece na prática? Vamos dar uma olhada nas evidências de como esse mecanismo esconde tudo bem debaixo do nosso nariz no dia a dia. Observando o comportamento humano, a gente percebe 3 manifestações superclássicas de como esse fenômeno dá as caras na nossa rotina. São elas: a famosa explosão banal, o comportamento de gelo durante grandes crises e aquele medo que surge absolutamente do nada. Vamos entender cada um deles. A primeira evidência é a explosão banal. Imagina um cenário onde rolou uma injustiça daquelas no trabalho. Um conflito pesado que teve que ser engolido a seco. Aí, horas depois, já em casa, a visão de 2 pratinhos sujos na pia desencadeia uma discussão terrível, com gritos e acusações. A carga emocional é um absurdo de grande, mas o motivo, minúsculo. A raiva que pertencia lá ao escritório pegou carona e achou a válvula de escape perfeita na pia da cozinha. Aí vem a segunda manifestação, o gelo nas crises. É aquele fenômeno super estranho de ficar paralisado, sem reação nenhuma, durante um evento que transforma a vida. Um término difícil de relacionamento, uma demissão traumática e nenhuma lágrima. A blindagem parece de ferro, só que 3 semanas depois, a pessoa perde o ônibus por uma fração de segundo e desaba na calçada num choro compulsivo. Que loucura, né? O luto estava ali, guardadinho, só esperando um alvo seguro para poder transbordar. E temos também a terceira evidência, que é o medo sem explicação. É quando um pavor repentino, uma culpa ou uma ansiedade surgem em momentos que, logicamente, não fazem o menor sentido. Tipo uma fobia do nada de andar de elevador, ou um nervosismo paralisante para fazer uma tarefa super simples. Muitas vezes, essa angústia toda está vindo de uma decisão de vida dificílima que está sendo evitada a todo custo, e a mente simplesmente desloca a ansiedade lá para as coisas mundanas. Bom, com as cartas na mesa, é hora de solucionar o caso. Como a gente para de ser refém disso tudo e começa a rastrear o afeto de verdade? Essa aqui é a nossa ferramenta investigativa número 1. É a pergunta de ouro que a gente tem que fazer toda vez que uma reação parecer exagerada demais para o que acabou de acontecer. Esse sentimento pertence realmente a essa situação ou está vindo de outro lugar? Fazer uma pequena pausa para refletir sobre isso no meio de uma explosão é justamente o que separa a reação puramente automática do verdadeiro autoconhecimento.
E isso leva a gente para uma das lições mais valiosas de todas. Não leve os sentimentos ao pé da letra, no calor do momento. É uma armadilha muito fácil acreditar cegamente que o problema é, de fato, a bagunça na casa ou o trânsito pesado. O verdadeiro conflito quase nunca é o sapato e raramente é a louça. Acreditar no primeiro alvo que a mente escolhe é cair direitinho no próprio truque que o guarda-costas mental criou. E para não cairmos nessa armadilha, a gente precisa de prática. Então, vamos abrir nosso kit de ferramentas de detetive para investigar os sentimentos e, claro, sem julgamentos severos. Essa investigação emocional se baseia em 3 passos cruciais, 3 regrinhas vitais para desvendar o que está incomodando lá no fundo. Mas antes de avançar, é muito importante lembrar que todo esse processo exige uma imensa paciência. Desmontar defesas psicológicas definitivamente não é uma corrida de velocidade. O primeiro passo é exatamente dê tempo ao tempo. A verdadeira origem de um sentimento só aparece no próprio ritmo dela. Não dá para apressar a descoberta. Tentar arrancar uma resposta no meio de um ataque de raiva só vai fazer a mente levantar muros ainda mais altos. Tem que deixar a poeira baixar, porque é só na calma que a resposta real costuma sussurrar o seu verdadeiro nome. O segundo passo é: siga o rastro invisível da emoção e não ignore as pequenas coisas. A gente tem uma mania de descartar irritaçõezinhas diárias achando que são só bobagens, mas as cargas emocionais mais pesadas adoram se esconder exatamente atrás desses detalhes. Quando a gente valida a pequena irritação e faz o caminho de volta de onde aquela energia veio, é aí que se encontra a ferida real. E o terceiro passo é o desafio de ampliar o olhar e fazer conexões. Se tem uma raiva exagerada rolando no jantar, onde mais na vida esse mesmo tipo específico de raiva tem se manifestado? Será que tem um padrão de frustração nas finanças, nos relacionamentos, no trabalho? Ligar os pontos entre esses episódios aparentemente isolados é o que revela a verdadeira teia do conflito. Caminhando para o final da nossa análise, é fundamental guardar isso. O afeto sempre encontra um caminho, mesmo quando muda de destino. A energia das nossas emoções é igual à água. Ela sempre vai fluir para algum lugar, nem que ela precise desviar de uma barreira enorme. Reconhecer qual era a rota original desse afeto é o primeiro e mais importante passo para se viver com muito mais clareza, honestidade e leveza. Então, agora que a gente entende como a nossa mente opera para nos proteger através desse deslocamento, vale a pena dar aquela olhada sincera para dentro. Quando as explosões banais pipocarem por aí, ou quando o vazio emocional aparecer nas grandes crises, cabe a pergunta: para onde o afeto tem fugido ultimamente? A resposta para isso pode muito bem ser a chave para desvendar os maiores mistérios da nossa jornada diária. Fica a reflexão.